Graça e paz, irmãos. Quero desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horário que você vai visualizar esse vídeo. E é o primeiro vídeo do canal. E pensei numa mensagem que pudesse trazer a tônica do que eventualmente vai ser trazido aqui. São palavras breves, porém com a tentativa de serem permeadas pela sabedoria da palavra de Deus. A intenção do canal, efetivamente, é tentar propagar o evangelho nessas curtas palavras, porém, sempre baseando-se na Bíblia, sempre baseando-se no máximo possível de, enfim, adequação ao contexto histórico, ao contexto da palavra, ou seja, menos homem e mais palavra de Deus. E nesse esforço, pensei muito em qual palavra poderíamos começar aqui a trazer e me veio à mente a Epístola de Filemon, ou seja, a carta que Paulo escreve a Filemon. E você pode estar se perguntando por que a carta de Paulo a Filemon? Por que efetivamente trazer como um primeiro vídeo do canal um livro talvez meio esquecido, meio deixado ali de canto no Novo Testamento? E a resposta que eu vou poder dar a vocês é a profundidade em que me toca toda vez que tenho contato com essa carta de Paulo. E já podemos entrar efetivamente na palavra. Eu vou disponibilizar a todos vocês aqui diretamente do computador a reprodução da carta de Filemon. E coloquei inclusive duas traduções. Uma que é a ACF e a outra que é a NAA, ou seja, Almeida Corrigida Fiel e a Nova Almeida Atualizada. Uma mais exegeticamente, ou seja, mais estritamente ligada à literalidade do texto original, e a segunda, um texto crítico e atualizado, um pouco mais fácil de se compreender. Fiquem à vontade. Tem outras traduções, aqueles que desejarem também podem procurar, mas em essência a mensagem não se perde em razão da tradução. São diferenças que existem, mas que não produzem um impacto muito grande para a finalidade da mensagem. Podemos começar com a leitura de Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o nosso irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Aqui é importante trazer um tema que não se pode se perder. Paulo, em toda a sua história pós-conversão, Paulo, um homem que perseguiu os cristãos, Paulo, um homem que foi incansavelmente atuante no combate à formação da igreja primitiva, aqui se intitula Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, é um jogo de palavras muito importante, onde, embora Paulo estivesse sim numa condição de prisão, uma prisão domiciliar em Roma, Paulo era liberto por Jesus Cristo. Paulo era salvo em Jesus Cristo. E se antes Paulo era aquele que promovia a destruição, se antes Paulo era aquele que promovia a perseguição, Paulo agora, um daqueles perseguidos, mas que se encontra livre na palavra de Deus. E ele se dirige a Filemon. E quem era Filemon? Esse é um ponto muito importante e talvez é um tema central dessa mensagem. Durante seu ministério, Paulo, muito provavelmente ali quando pregou a Éfeso, ele, durante a pregação do evangelho, atingiu Filemon, que era um homem próspero de muitas riquezas, onde Filemon se converteu ao Senhor Jesus Cristo e se arrependeu.
assim buscando seu caminho de salvação na palavra do Senhor, por intermédio de Jesus Cristo. E em razão disso, Filemon participou não só da atividade de ouvir o Evangelho, mas como abriu suas portas para a própria pregação do Evangelho, para a própria obra da igreja primitiva do Senhor Deus, onde, assim, Filemon teve um papel muito importante naquela ocasião e na atividade da igreja. Então, quando Paulo indica a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, a igreja que está em tua casa, não é um jogo de palavras somente. Ou seja, Paulo conhece Filemon e a sua família, Paulo conhece a atividade, a presença de Deus na casa de Filemon, pela comunhão, pelo sacerdócio em que é exercido por Filemon enquanto chefe de família dentro de sua casa, mas mais do que isso, Filemon literalmente abriu as portas de sua casa para que a palavra de Deus ali pudesse ser pregada, muito em razão do contexto histórico da época, onde a proibição do cristianismo e a perseguição à igreja fazia com que as reuniões não pudessem ser tão públicas e nas ruas, etc. Assim, as reuniões, não raras vezes, elas se davam nas casas dos crentes, nas casas dos participantes da igreja primitiva. E Filemon foi um desses que abriu sua própria casa para isso. E Paulo dá graças ao longo da mensagem, como nós vamos ver, não ao homem Filemon, mas a Deus. A Deus pela transformação que permitiu Filemon tê-lo, e assim pela fé que este o exerce, mas não exerce de qualquer forma, o exerce pelo amor de Jesus Cristo e pelo amor à transformação que Jesus Cristo permitiu, assim podendo buscar e alcançar a sua salvação. E o cerne dessa mensagem, o objetivo dessa mensagem que Paulo está fazendo é tão somente também um ato de amor. Um ato de amor não só pessoal, fraterno, mas um ato de amor a Cristo, como nós vamos ver adiante. Podemos ver aqui em Filemon, no versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Como eu havia dito, a saudação de Paulo e a graça que Paulo dá a Deus não é pelo homem Filemon, mas por quem Filemon, em sua fé, foi capaz de reconhecer em Cristo Jesus a sua transformação e a sua salvação. A ponto de abrir sua casa numa época de perseguição, a ponto de um homem com riquezas, com tudo aquilo que se podia ansiar, desejar a profundidade, desejar o complemento que só a palavra de Deus é capaz de nos fornecer. E Paulo dá graças a Deus, dá graças pela vida de Filemon em sua fé em Jesus Cristo, e não pelo homem, pelas riquezas, pelo terreno Filemon. E mais adiante nós vamos ver que o motivo principal da carta de Paulo se chama Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo, então, um servo de Filemon, que tudo indica pelo conteúdo da carta que nós estamos lendo, fugiu, era um servo, era um escravo de Filemon, fugiu, e não só fugiu comumente, assim como possivelmente causou algum dano material a Filemon. Por que isso? Porque Paulo, lá na frente, ele diz que seria capaz de arcar com eventuais danos que que Onésimo teria causado a Filemon. Mas o ponto principal nesse momento é que nós vejamos como que Jesus Cristo, por intermédio de sua palavra, é capaz de nos transformar, é capaz de nos mostrar, não só por caminhos mais diversos possíveis, mas principalmente pelo amor, como que sua graça é renovadora e transformadora. E é por isso que no versículo 8 está assim: por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor,
sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Essa parte é importante, irmãos, porque Onésimo, em sua etimologia, ou seja, o significado do nome Onésimo era um nome muito comum. Onésimo significa útil, significa aquele que se dá para ter algum proveito. E o importante é que Onésimo, enquanto servo, enquanto escravo, ele é chamado por Paulo de meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Paulo está se referindo à conversão de Onésimo. Onésimo, ou seja, que estava distante da casa do seu pai, da casa do seu dono, propriamente dito, já que ele era um servo, ele encontra em algum momento, pela graça de Deus, Paulo nas prisões em Roma. E nesse momento conhece da palavra de Deus e conhece do Evangelho, se arrepende e se converte. E é isso que Paulo se refere aqui, quando ele diz: peço-te por meu filho. O filho que Paulo se refere é a alma conquistada para o Senhor Deus. Aquele que renasceu em Cristo, portanto, parido do Evangelho, surgido da palavra de Deus, surgido da atividade, surgido da palavra pregada, a palavra viva que é o nosso Senhor Jesus. E nesse momento, pela transformação, pelo renascimento de Onésimo, Paulo, em amor fraterno, em amor ao próximo, o diz: peço-te por meu filho Onésimo. Agora, simplesmente o Evangelho foi capaz de transformar a vida de Onésimo a ponto de Paulo chamá-lo de filho, ou seja, já que estava tão intimamente ligado à conversão e ao renascimento de Onésimo. E mais para frente, Paulo menciona: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Esse versículo 11 é muito interessante, irmãos, porque se o nome de Onésimo significa útil, Paulo o diz: o qual noutro tempo te foi inútil. Ou seja, ele era inútil para você. Ele era só mais um escravo, era só mais um servo, mas para mim ele foi muito útil. Para mim ele foi muito importante. E agora que vem ao ponto, irmãos. Paulo poderia ter ficado em silêncio, Paulo poderia ter encobertado toda a situação, já que sabedor, já que com tanto amor, com tanta intimidade com Onésimo, poderia simplesmente tê-lo escondido, ter esquecido do passado dele e possivelmente Filemão teria conhecimento de que ele estaria ali com Paulo e lá em Roma. Mas Paulo sabia que mesmo que você tenha transformação, mesmo que você se arrependa, é preciso que você arque com as consequências das suas atitudes terrenas. O que isso não lhe impede, porém, de ser novo homem, de ser nova criatura, e que com o Senhor Jesus Cristo, e pela graça de Deus, e pelo amor e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos capazes de passar pelas consequências do que antes fizemos, e agora, enquanto novos homens, tomar um caminho distinto. E é isso que Paulo faz, porque Paulo encaminha Onésimo de volta a Filemão. Ou seja, Paulo manda Onésimo a Filemão. Paulo manda aquele que foi insubordinado, aquele que fugiu, aquele que causou danos a Filemão, que naquela época era algo seríssimo que o escravo, um servo fizesse isso, a ponto de alguns casos ter várias condenações de morte por isso. Mas Paulo diz: receba o meu filho, receba essa nova criatura, receba este que se converteu e é novo homem, e eu te envio. Eu não vou esconder de você, Filemão. Eu não vou fazer isso porque o Evangelho, a palavra não me permite, porque a palavra de Deus é verdade.
A palavra de Deus não é esconderijo para as coisas terrenas e não é muleta para que nós tenhamos uma fonte de justificativa sobre pecadinho, ou seja, não, é passado, agora esqueça tudo e se vamos esconder aqui, Onésimo fique e se esconda. Não, Paulo envia Onésimo a Filemon, mas Paulo faz em amor. E o que nós vemos aqui, efetivamente, irmãos, é o poder que o Evangelho, que a palavra de Jesus Cristo tem na vida de todos nós. O que se não é esse amor que Deus tem por nós, que mesmo transformados em novas criaturas, e mesmo que nascidos em pecado somos capazes de cometer, Deus tem misericórdia e apaga os nossos pecados, embora tenhamos que assumir as consequências deles aqui, mas nos capacita, pelo amor e misericórdia de Deus, a termos uma nova vida. Irmãos, eu não sei se percebem, mas em momento nenhum, o crime de Onésimo, o que Onésimo efetivamente fez ou causou a Filemon, aparece aqui. Porque os seus pecados, a desgraça cometida enquanto homem, enquanto pecado, ela é apagada pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora arquemos com as consequências perante Deus, devemos sim nos arrepender. Devemos sim arcar com as consequências, como já dito. Mas o nosso pecado, enquanto arrependidos, enquanto por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus, nós somos nova criatura e esses pecados não nos podem ser mais imputados como condenação eterna, porque o caminho do Senhor é salvação, o caminho do Senhor é amor, o caminho do Senhor é perdão. Então Paulo o faz exercendo terrenamente os ensinamentos do Senhor Jesus. E irmãos, vemos mais à frente em que Paulo várias vezes diz, olha, não é por falta de necessidade, mas eu preciso mandar Onésimo a você. Aqui vemos no versículo 12 em diante. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, mas para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Irmãos, essa parte é tremenda. É tremenda porque não é por força. O perdão, a reconciliação, ela nunca é por força, ela nunca é forçada. Ela não pode ser exigida, ela não pode ser determinada. É um ato interno. É um ato que somente o amor, somente o nosso interior, reconstruídos, fortificados pela palavra de Deus e pelo verdadeiro evangelho, nos permite que possamos mudar. E que nos permite que recebamos aquele que nos causou mal, que permite que aquele que nos causou prejuízo, que nos permite que aquele que fugiu, permite que aquele que abusou da nossa confiança, aquele que foi ingrato, que permite aquele que nos causou tanta decepção, possa ser então nos reenviado e nós olhemos não como estranho ou não como escravo a quem nós podemos subjugar, a quem nós podemos castigar, a quem nós podemos até determinar a matar, mas pelo amor e misericórdia de Deus podemos vê-lo como um semelhante. Podemos vê-lo como alguém que é tão pecador quanto nós, tão fraco quanto nós, e que ainda que a nossa carne, ainda que o nosso ser interno, o nosso homem, veja como simplesmente alguém que fez algo que nos decepcionou tanto, Deus o chama de filho. Deus lhe dá misericórdia. Deus lhe dá a oportunidade, por intermédio de Jesus Cristo, do arrependimento e do renascimento desse ser. Assim como Paulo fez, receba o meu filho Onésimo. Deus diz, vós sois meus filhos, pecadores, sim,
mas pela misericórdia e amor eterno de Deus, agora com uma oportunidade de renascimento, com oportunidade de salvação. Onésimo não é diferente do que nós somos. Ainda que Filemon, homem rico, abriu as suas casas para a palavra de Deus, ele também não é diferente de Onésimo. Ele é tão pecador quanto. E nós vamos ver lá na frente essa atitude de Paulo tê-lo enviado. Além disso tudo, corresponde ao seguinte, irmãos. Nós podemos realmente esconder as pequenas coisas que achamos, aquilo que nos é útil, aquilo que nos é proveitoso, e deixar simplesmente com que o nosso ego, o nosso interesse, o nosso egoísmo fale mais alto? A palavra de Deus nos exorta quanto a isso. É preciso que assumamos a nossa responsabilidade nas coisas. Nem tudo é o mal, nem tudo é o perverso, nem tudo é a tribulação. Há muitas coisas que são de nossa responsabilidade, e se nós não tomarmos consciência disso, estamos recaindo no erro gravíssimo de achar que não somos pecadores, de achar que não nos falhamos, de achar que não somos capazes ou necessitados de pedir perdão, que não somos capazes de reconhecer a misericórdia de Deus em anular os nossos pecados pelo sacrifício que foi posto na cruz com seu Filho no Calvário. Tomar tudo isso achando que só os outros podemos julgar é esquecer o sacrifício da cruz, é esquecer a nossa natureza pecadora. Onésimo, embora servo, não era diferente de Filemon. Ambos pecadores. Senhor e escravo, igualmente condenados. Mas pela misericórdia de Deus, não mais assim. Pela misericórdia de Deus, novo homem nascido no Evangelho. Pela misericórdia de Deus, Onésimo, útil, agora era filho não só na palavra dita por Paulo, era merecedor da herança de Deus, que é a salvação. Isso não foi escondido de Filemon, não foi feito às escondidas, mas assim como a palavra revela, assim como a verdade nos liberta, a verdade foi posta a libertar Onésimo. E assim Paulo, com muita sabedoria, conduziu aquele homem a Filemon. Não para um juízo final, não para a morte, como muito possivelmente seria comum de um escravo rebelde que causou dano ao seu dono acontecer. Paulo mandou, pela misericórdia de Deus e pelo Evangelho, pela fé, na transformação de Filemon, como homem de Deus, no perdão verdadeiro, e não um perdão determinado, ordenado, porque não existe perdão ordenado. Mas pelo reconhecimento da transformação de Filemon e pelo reconhecimento da transformação de Onésimo, um ao outro seria capaz de vê-los à imagem e semelhança um do outro. Não mais estranhos, agora irmãos em Cristo, semelhantes. E assim, recebidos mutuamente pelo amor de Deus. E nesse nascimento do Evangelho é que Paulo, no versículo 16, assim diz a Filemon: não já como servo antes, mais do que servo, como amado, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. É muito forte, irmãos. É muito forte. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Isso é o Evangelho vivo, irmãos. Isso é o Evangelho vivo. Se antes condenados, agora todos remidos pelo sangue de Jesus, somos todos irmãos em Cristo.
pela salvação, não mais sujeitos e sujeitados, não mais uns aos outros, perdidos sem salvação, mas irmãos em Cristo, companheiros. Ou seja, os mandamentos em que Jesus diz: faz o próximo como a ti. Exerça o amor de Deus, exerça o amor ao próximo. E se te fez algum dano ou deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Assim como o sacrifício vivo de Jesus na cruz, pagando por pecados, recebendo a ira de Deus, que não lhe merecia, merecia a nossa conta, pagou uma dívida que não é nossa, que não é dele, mas é nossa. Assim também Paulo roga para que Filemon exerça seu juízo livremente, em amor à palavra de Deus, em amor à sua própria transformação, para que só assim seja capaz de reconhecer Onésimo enquanto irmão, não mais como servo, não mais como devedor, como criminoso, mas como uma nova criatura, o seu irmão em Cristo. Irmãos, agora fazendo um paralelo em Gálatas, capítulo 3, podemos tomar a dimensão do que é ser nascido em Cristo, do que é ser irmão em Cristo e do que significa, no plano perfeito de salvação de nosso Deus por intermédio de Jesus, o sacrifício ali celebrado, a dimensão do que isso é em nossas vidas. E assim consta na palavra de Deus, nos versículos 25 em diante. Eu vou ler na versão NAA. Mas, agora que veio a fé, já não permaneçamos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, nós todos somos promessa de Deus. Nós todos somos alcançados pela reconciliação promovida por Jesus Cristo naquela cruz, naquele sacrifício perfeito no Calvário. Não somos diferentes dos nossos irmãos, somos tão pecadores quanto. E é o amor de Deus capaz de nos reconciliar com Ele próprio. E assim devemos também exercer aqui, enquanto homens, o amor verdadeiramente livre, o amor verdadeiramente desinteressado, com perdão inegociadamente livre, para que assim possamos ser morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, e capazes de reconhecer um no outro o sacrifício de Jesus, da palavra, da libertação, da verdade. Que essa palavra edifique sua vida, que essa palavra seja instrumento de Deus agindo. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual que é a situação que você se encontra, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo, eu sei que Deus, por intermédio do Espírito Santo agindo aqui na terra, Ele é capaz de todas as coisas. Então, oremos em encerramento dessa exposição, dessa breve exposição, simples exposição, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós clamamos a Ti, agradecendo, Senhor Deus, por Tua palavra viva, presente nesse lugar. Agradecemos, Senhor Deus, pela misericórdia e pela infinita consolação que Tua palavra nos traz. Agradecemos pelo alimento vivo que é o pão trazido pelo Evangelho vivo que o Senhor Jesus professou aqui nessa terra. Agradecemos, Senhor Deus, por se revelar a nós, por estar presente nas mínimas coisas, desde o grão de areia até milagres que não podemos nem ter noção de quão grandes são. Assim,
Que cada um que receba essa palavra possa, Senhor Deus, internalizar em forma de amor, enquanto nova criatura, reconhecer, se reconciliar contigo, se reconciliar com o irmão, possa exercer o amor verdadeiramente e assim ser cada vez mais semelhante ao que a palavra de Deus diz. Ó Senhor, entregamos essa palavra, que seja instrumento de edificação, perdão, amor e reconciliação. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, espero que tenham gostado. Em breve teremos outras palavras e aqui eu encerro essa exposição. Forte abraço, graça e paz. Até a próxima.